Estamos voltando aqui para o segundo bloco. Segunda-feira é segunda aplicativos. Estamos falando com vocês a respeito de manipulação de texto e imagem no mesmo documento. Lembrando que semana passada o assunto foi texto em colunas. E aí nós mostramos para vocês aqui este recurso do Microsoft Word, onde vocês têm a possibilidade de formatar, de exibir um documento em colunas. Esse foi o assunto da semana passada. Hoje, vamos trabalhar com vocês aqui o recurso de inserir texto, imagem e algumas, digamos assim, alternativas, variações que vocês podem aplicar dentro de um documento com imagens, né? Lembrando que um software, né, um aplicativo, um programa de uso específico, ele tem seu objetivo maior. O Microsoft Word, ele não é um editor de imagens, nem um editor gráfico, ele é um processador de textos. Então, assim, se você tem o objetivo de elaborar trabalhos, né, com imagens, editando imagens, aí nós vamos para a aula de design, a PDE, que é na quarta-feira com a professora Andréia. Lá, sim, nós estamos usando um software para edição e criação de imagens, que, não, na verdade, nós vamos começar ainda, né, que é o Inkscape, que nós ainda não começamos esse trabalho prático com vocês. O Word é um processador de texto, tudo bem? Só para a gente lembrar a gênese, né? Qual é o DNA do Word? Design? Não. Processar texto. Perfeito? Vou compartilhar minha tela com vocês. Tela compartilhada. E vou abrir aqui o Word, que na verdade já está aberto. Pergunta, vocês estão vendo minha tela, só para que eu possa ter esse parâmetro? Estão visualizando? Sim. Sim. Perfeito. Vamos lá. Ok. Eu criei aqui, para exemplificar a aula de hoje, uma espécie de informativo semanal, né? Algo que já foi, digamos assim, algo muito utilizado em escola, na minha época de estudante, digamos assim, não que faça tanto tempo, não vem ao caso aqui o tempo em questão, porque o tempo, né, segundo as grandezas físicas, é uma unidade de medida relativa, né? Então, pode ser relativamente novo para alguns e relativamente antigo para outros. Então, não vamos nos pontuar pelo tempo. Mas houve uma época onde, por exemplo, dentro de escolas, as agremiações, os chamados grêmios estudantis, criavam, né, jornaizinhos, boletins informativos, semanários, esse tipo de coisa para, enfim, eram épocas onde talvez redes sociais não eram tão incisivas, né, tão determinantes na vida de todos nós, e esses informativos, esses jornaizinhos, né, de uso, digamos assim, escolar, né, feito ali, às vezes, numa impressorinha tranquila, era algo que chegava a servir também como plataforma eleitoral dos grêmios estudantis, que hoje, né, em plena pandemia, o Grêmio Estudantil fica paradinho, quietinho, e em algum momento ele retornará. Então, criei aqui um documento com um formato que lembra um informativo, um tabloide, um jornalzinho, beleza? E eu resolvi rotulá-lo como ETEC News. Reparem que o ETEC tem um CH ali. Então, não é um ETEC de escola técnica. Eu estou, aqui já é design, hein? Eu estou tentando mostrar a motivação, a inspiração do meu logotipo, tá? Ou da logomarca. Não vou entrar em detalhes agora. Ponto. Coloquei TEC com CH porque não é de, no caso aqui, é o TEC de Technology, tá em inglês. E joguei ali um trademark, ali um TR, registrado, não está registrado, é óbvio, mas é tudo recurso que eu vou mostrar para vocês como chegou ali, tudo bem? E aqui eu tenho duas caixas de texto, tá? Onde está o ETEC, e a outra onde está o News. Eu usei duas caixas de texto, percebam, né, talvez, né, para quem tem um olhar mais cirúrgico, né, mais, digamos assim, mais determinado, vai perceber que eles estão desalinhados. Isso aqui não é um erro, isso aqui é uma intenção. O ETEC está em cima e o News está embaixo, um pouquinho desnivelado, porém, não precisa ser igual. Eu fiz apenas um exemplo aqui, tudo bem? Porém, em algum momento nós vamos bolar uma atividade com vocês, e aí eu não quero influenciar, apenas mostrar como a gente pode elaborar isso aqui, tá? Coloquei um texto
em 3 colunas, que nós vimos a semana passada, como formatar o texto em colunas. Usei aquela função oculta do Word que eu mostrei para vocês a semana passada, a função rand, né, de textos aleatórios, e joguei textos aleatórios aqui. E incluí 2 imagens, e aproveitando o contexto, né, que nós batemos um papo no início da nossa apresentação aqui para ouvirmos de vocês, né, como vocês estão observando, enxergando e compreendendo a maneira como nós levamos as aulas. E aí, peguei as imagens da nossa enquete e coloquei aqui para termos imagem para inserir junto com o texto. Texto dividido em 3 colunas. Outra coisa que eu estava esquecendo aqui, eu alterei a orientação do documento para paisagem, está na horizontal. O formato original é o formato retrato, onde fica na vertical. Eu coloquei na horizontal para ficar realmente com cara de jornal, né, digamos assim, de tabloide, essas coisinhas do tipo, e para que cada coluna, na verdade, né, para que a gente tenha um encurtamento da página, né, porque quando está na horizontal, você tem uma largura, obviamente, maior, mas você tem uma altura para ser preenchida menor, então você joga o texto e ele se divide com mais facilidade, tá ok? E aqui eu inseri a imagem da enquete, a pergunta do lado e o percentual de respostas do outro. Reparem que eu coloquei um efeito de sombra aqui na minha imagem e ela se ajeitou juntamente com o texto e o texto foi espalhado ao redor dela. Texto, desculpe, concordância nominal, pelo amor de Deus. E aqui, né, descendo um pouquinho, ó, o documento continua, são 2 páginas. Pronto. Opa, 3. Na hora que eu coloquei a segunda imagem, jogou um texto mais embaixo lá. Seguindo aqui. Como é que nós fizemos essa parte aqui? O que entra de novidade hoje? Ah, outra coisa, né? O texto capitular, né? Que também nós vimos como fazer esse tipo de coisa, que dá esse aspecto de artigo, né? De revista, jornal, aquela coisa toda. Então, esse aqui é um exemplo para que nós façamos isso agora. Eu vou fazer, ou melhor, vou refazer a partir do zero e vou exemplificando para vocês aqui cada recurso que eu utilizei. Tudo bem? Então, vamos lá. Arquivo novo. Documento em branco. Vou aqui no menu Layout. Vou alterar a orientação para paisagem. Já alterou. Beleza. Tá? E aqui, eu vou criar, do nada aqui, um outro logotipo, um outro timbre, só para a gente ter algo diferente aqui. Eu criei o ETEC, né? Eu vou criar um outro aqui. Deixa eu abrir aqui uma caixa de texto. Caixa de texto, ó, menu inserir. Aqui no cantinho, caixa de texto. Você tem várias caixas já prontas. Eu desço um pouquinho, ó, e venho aqui, ó, desenhar caixa de texto. Vou desenhar a caixa de texto e abro a minha caixa de texto aqui. Professor, tem que ser dessa forma? Pessoal, necessariamente não. Esse processo criativo não precisa seguir uma ordem específica, tá? Porque existem vários profissionais dentro da área que podem fazer diferente. Ao invés de usar caixa de texto, usar um outro componente textual do Word, eu optei por caixa de texto. Enfim, o caminho que você escolhe para chegar num determinado local não é o mais importante. Em alguns casos é, mas nesse caso aqui não. O mais importante é chegarmos lá. Né? Se você vai por uma estrada de terra, por uma estrada asfaltada, por uma ponte ou de metrô, não importa. Chegando lá é o que basta. Tá? Então, eu vou colocar aqui o nosso... Eu vou repetir, vai. O ETEC. Não. Vou criar outro aqui. Um IFEM Journal. Pronto. Vou jogar... Aliás, eu vou colocar o 1 diferente. Vou tirar ele daqui. Vou formatar aqui o IFEM. Eu faço, vamos lá, uma sugestão, tá? Eu faço 1 e depois duplico e mudo o texto. Vamos lá aqui na
página inicial, um tipo de documento, uma coisa importante. Isso aí fica para aula de design, mas já que estamos aqui, o tipo de fonte que você escolhe, digamos assim, a boa e velha tipografia, ela tem a ver com o resultado final, tá? Estou escolhendo uma fonte que tem uma densidade, uma fonte mais fortinha, mais com preenchimento, né, mais robusta, que chama mais atenção. Como sempre, o vermelho, ele chega chegando, né? Não haja visto que isso em comunicação visual, principalmente em design digital, reparem quando vocês entrarem no UOL, no portal do G1, portal de notícias de um modo geral, portal multiconteúdo, tudo aquilo que quer transmitir ênfase, geralmente, e quando é algo sério, tá, pessoal? Quando é algo sério, que queira chamar a atenção, você coloca em vermelho. Tem aí uma questão, né, da psicodinâmica das cores, tem uma questão de neurociência aí, né, porque você tende a despertar um estado de alerta, mas é algo que a gente não precisa nem falar sobre isso agora. Então, um IFEM aqui, pois não. Chamada lançada, tá? Aqui no Teams para eles poderem responder. Perfeito, Michael. Tranquilo. Estou aqui, professor Michael, criando um jornalzinho informativo com eles aqui. Não sei se você pegou o começo aí, mas só para deixar a par aqui. Estou acompanhando tudo. Beleza, Michael, tranquilo. E, vai por aí mandando seus pitacos, hein? Fica tranquilo. Eu escrevi no bate-papo aí que eu não um jornalzinho, né, mas em 2002, quando eu tinha os quiosques na praia, eu vendi muito cardápio do quiosques. Né? Eu passava lá, mostrava os tipos de cardápio que eu tinha e eu imprimia para o cara. Então, molhava muito, né? Trocava muito. E eu fazia vários cardápios para vários quiosques. E cobrava, sei lá, hoje 50 centavos por folha. Aqui, hoje, quanto está uma impressão R$1? Eu cobrava, sei lá, R$1,50 por folha. Entendeu? Porque tinha a arte feita do cardápio. E eu ganhei bastante dinheiro com isso, hein? Oh, legal, Michael. A gente precisa pegar uma aula para falar a respeito dessas questões que acrescentam aqui, cara. Eu também, tudo bem que eles têm aula de design, mas na aula de design a gente acaba focando para uma outra coisa, que é edição de imagem e criação de imagem. A gente pode pegar uma aula, já que nós temos um período longo aqui de praticamente 1 ano, né, cara? Dá para, se você concordar, né? Estamos aqui ao vivo e a cores citando alternativas de caminho. Acho muito legal isso, viu, Michael? Ano passado você pegou um dia para falar sobre tipos de papel e hoje você pegou um outro link aqui que pode ser interessante para nós pelo tipo de possibilidades que a gente ainda tem. Porque volta e meia eu bato nessa tecla aqui. Né? O marketing digital ele é muito atual, o design digital ele está aí, não se discute. Mas ainda temos na nossa região, principalmente aqui, Litoral Sul, uma presença ainda muito marcante das gráficas. Elas ainda respiram. Estão, sim, caminhando para a extinção, a grande maioria. Mas elas ainda existem e recrutam mão de obra, hein, gente? Recrutam. Valeu, Michael, pela sugestão. Olha, pelo estudo, pelo caso de uso, que a gente pode, quem sabe, tornar isso uma sugestão de conteúdo para aula. Fica a seu critério também aí. Ainda tem muita gente que gosta de papel, né? A gente tem que pensar nisso, né? Que nem tem muito restaurante aí que já trabalha com tablet na mesa, né? Restaurante mais chique. Mas a grande maioria trabalha ainda com cardápio. Aí você fala, mas ele tem impressora, ele tem computador para fazer. Tá, ele tem impressora e tem computador, mas ele não tem a manha, né? O conhecimento de fazer um cardápio bem elaborado, bonito graficamente. Então, ao invés de você vender a folha que nem eu vendi ano passado, você pode até mostrar para o cara com o próprio celular e falar, eu gostei disso daqui. E você vende o arquivo para o cara, entendeu? Com a arte que você fez. Aí é interessante também, sei lá, 50 mango, 80 mango, é uma graninha que dá para comer um McDonald's, né? Perfeito. E, como eu disse, persisto. Vale a pena, poxa, se você concordar, a gente pegar uma aula para abordar esses assuntos que ainda têm sobrevivência e geram possibilidades num período onde a sociedade está buscando por alternativas que possa dar uma oxigenada no orçamento. Isso é muito legal, cara. É conectar a aula com vida real, cara. Bom, vamos lá. Pessoal, eu estou criando o nosso IFEM Journal, tá? Então, coloquei aqui a primeira parte, eu simplesmente criei uma caixa de texto, joguei a fonte Arial Black, tamanho 100, joguei a cor vermelha.
tudo bem? Ou, na verdade, aqui eu não vou jogar vermelho, eu vou deixar em preto e vou colocar o jornal em vermelho, tá? Beleza. Ou melhor, não preto fechado, vou jogar um menos preto aqui, ó. Um pouquinho com um tom de cinza mais... um gray escuro aqui, um dark gray, né? Um darkness aqui, mas não é preto total, não fechado. Vou colocar, no nosso caso aqui, o que eu vou fazer para facilitar, tá? Para não criar uma outra caixa com o journal, eu vou simplesmente duplicar esta. Isso aqui é uma caixa de texto, tá ok? Para duplicar, eu vou pressionar a tecla Ctrl e o D ao mesmo tempo, ó. Ctrl D, duplica. Repetindo, porque não está escrito, eu estou falando. Ctrl D, duplica objetos. Então, eu dupliquei a caixa de texto. Um hífen aqui, ó, e eu vou simplesmente mudar o texto aqui agora, ó. Vou selecionar o texto e vou colocar o journal. Só vou aumentar, obviamente, aqui o tamanho da caixa, porque são... Beleza. Aqui eu vou alterar a fonte, porque eu quero criar um padrão diferente de tipografia, para chamar um pouquinho mais a atenção. Como está sendo feito ao vivo e a cores, pode ser que não fique bom, a gente muda, tudo bem? E eu vou ficando de olho aqui no horário para eu não perder muito tempo com algo que não é objetivo. Nosso objetivo aqui é colocar imagem, tá? Vou alterar aqui, ó. Vou pegar uma fonte aqui, manuscrita, tá? Deixa eu pegar uma aqui. Eu geralmente tenho umas instaladas aqui, mas como eu estou com uma máquina nova e não estou querendo me gabar, como diz o professor Michael, não é exibicionismo, eu ainda não coloquei muita coisa, não instalei meu Photoshop, não instalei algumas coisas que eu gosto de colocar aqui. Eu gosto de umas fontes manuscritas aqui. Eu acho que devo ter alguma coisa, mas tem que ser bem legível, tá? Para esse tipo de coisa, pessoal, você colocar, por exemplo, uma fonte manuscrita, mas que fique muito... vou usar essa aqui só para efeito, tá? Mas não era bem essa que eu queria. Porque tem que ser uma coisa clara. Tudo que você quer realmente para leitura das... Por exemplo, o professor Mar acabou de citar um cardápio. Não adianta você colocar uma fonte que seja muito, digamos assim, elaborada em termos de desenho, design, mas que seja... ela não tenha, digamos assim, uma dinâmica de leitura interessante, que ela dificulta a leitura, por exemplo, quando você bate o olho. Existe a leitura onde você está compenetrado na leitura. Por exemplo, quando você vê um outdoor, é aquele tipo de leitura que você bate o olho e tem que conseguir enxergar o que está escrito. Não pode ser complicado. Não pode ser uma fonte que não permita que você simplesmente passe o olho e entenda. E a mesma coisa, esse tipo de mídia aqui. Colocou uma fonte que complica muito, pode ficar bonito, mas não é bonito, tem que ser funcional. Entendeu? Então, tomem sempre cuidado com isso. Não é o nosso objetivo aqui abordar esse tipo de coisa agora, tá? Mas já que está, vamos falar. Vou mudar aqui a cor da fonte. Aqui eu vou jogar... Não vou jogar vermelho, né? Outra coisa importante aqui. Vou tirar a cor de fundo aqui, a cor de fundo da caixa de texto, tudo bem? Eu não gosto muito desse formato do atual que nós temos aqui, do Word, formato da forma, que ele separa as opções todas em menus diferentes, em grupos diferentes. Então, às vezes, eu gostava mais dos formatos antigos. Desculpe o saudosismo aqui, eu acho que ficava mais interessante. Ó, vim aqui em formato da forma, né? Parece meio estranho, né? Formato da forma. Tradução literal, meio redundante aqui. Só formato já daria. Vou aqui, ó, preenchimento da forma. Tem aqui esse grupo, ó, estilos da forma, tá? Vou escolher sem preenchimento. Pronto, tá? E também quero tirar o contorno da forma, que está aqui, ó, preenchimento, contorno e efeito. Vou em contorno, sem contorno, tá? E vou voltar atrás aqui, na minha opinião. Vou jogar o vermelho, mas um vermelho, deixa para lá. Não vou, ia citar um exemplo, mas que não cabe aqui a segunda-feira, 1:55 da tarde. Esquece. Um vermelho, pronto. Vermelho meio alegrinho aqui, cara. Não, também não ficou bom, não. Esse aqui eu vou fazer o contrário. O journal eu coloco um pouquinho menor.
Venho aqui em página inicial, diminuo um pouquinho o journal. Não, não tanto. Vou tirar também aqui o contorno do hífen, que eu ainda preciso colocar o 1, né? Depois eu organizo aqui para ficarem sobrepostos. E agora eu vou pegar aqui, eu vou fazer o seguinte, vou duplicar novamente. E vou colocar apenas o número 1. E vou também usar o vermelhinho. Tirar o preenchimento novamente, sem preenchimento. Sem contorno, que já está sem contorno. Tudo bem? Só que no caso do 1 aqui, eu quero dar um destaque para o 1. Se vai ficar bom, a gente vê na hora. Diminuir um pouquinho só, fica muito grande aqui o 1. Beleza. Então, tem aqui mais ou menos, só para a gente ter uma base aqui, tá ok, pessoal? Um hífen journal. E vou colocar para aquela graça, né? O R ali do trademark, marca registrada, né? Aqui, você pode fazer de várias maneiras, né? Como eu sou da velha guarda, tá, pessoal? Então, eu uso o caractere ASCII. Alt 169. E aparece aqui, ó, o Rzinho de marca registrada, tudo bem? O formato aqui, como eu já tinha, né, no caso, usado alguns minutos atrás, e ele guardou, né? Isso aqui é o recurso de... Se vocês colocarem... Oi, pois não. Você usa o 169? Alt 169. Eu uso o 0174. Também dá, também dá. E eu não me lembro... Agora, se você lembrar, Michael, me ajuda aí. Eu esqueci do copyright, cara. Ah, eu não lembro. Eu também não lembro do copyright, mas o R aqui, pessoal, só vou colocar aqui embaixo, ó, só para... Ô, Wagner, por Alt favor, 169, pois não. Aproveitar esse momento. Abra aí o mapa de caracteres. Onde que está o mapa de caracteres? O Wing Ding, você está falando, ou a tabela ASCII? Não, digite aqui para pesquisar, lá embaixo no Windows. Põe aí, mapa de caracteres. Mapa de caracteres, está aqui. Isso. Aí, abre aí. Coloca na fonte que você está usando, só para a gente ensinar o pessoal, que às vezes o pessoal não sabe. Tá. Eu estou usando aqui... agora eu nem lembro, só deixa eu clicar aqui para eu poder lembrar, Michael. Acho que é... É no Arial mesmo, pode deixar no Arial. Pode deixar no Arial mesmo. Já está no Arial aqui. Isso. Aperta aí no copyright aí, ó, no Czinho. Pessoal, você está vendo que lá embaixo, ó, é Alt 0169, ó. Tá vendo? Então, se vocês fizerem no teclado numérico, aperta o Alt esquerdo, 0169. Para o Arial, ele vai aparecer esse símbolo. Beleza? E assim, Michael, obrigado pelo complemento. E assim, gente, lá atrás, né, muitos anos atrás, nós usávamos caractere ASCII para várias coisas, né? Eu, particularmente, sou de uma época onde não existia o Word. Era o WordStar sobre o DOS. Nós não tínhamos esse recurso de selecionar texto, não tinha como. Era esta forma, você tinha que usar a tabela ASCII, né? Você tinha uma tabelinha que você consultava e guardava de cabeça aqueles que eram mais práticos. Então, hoje, né, fica uma coisa assim meio que até poética, artesanal, mas no passado isso aqui tinha uma finalidade, né? Porque você deve se perguntar, professor, mas se tem aí, para que digitar o código? É que no passado não tinha, né? Então, você está fazendo uma tela, você está fazendo alguma coisa, um logotipo, e você quer colocar isso, era a tabela ASCII. O Word chamava-se WordStar, a Microsoft fornecia isso aqui ainda com 4 bits, cara.
não tinha interface gráfica, era tudo modo texto, era um mundo muito diferente. Mas só para justificar por que se usava isso, né? Wagner, Alguma colocação, Michael? eles têm uma ideia, o C cedilha não existia, pessoal. A gente usava acento agudo e depois o C. Aí ele entendia que era um C cedilha, né? Porque o teclado não tinha tantos símbolos como tem hoje. Por isso que existe aí essa tabela aí com o Alt, que é a tabela ASCII. Beleza. Bom, pessoal, aqui, ó, eu parei um tempinho para fazer o nosso logotipo aqui do nosso informativo, do nosso jornalzinho semanal, mas o objetivo é outro, tá? O objetivo é a gente trabalhar com imagem no texto. Porém, acabei passando algumas coisinhas aqui para vocês que qualquer coisa a gente pode responder ainda, aqui temos mais 20 minutinhos, mas também ficará gravado para vocês poderem consultar quando precisarem. Beleza, vamos lá. Vou fazer a sequência. Lembrando que nós temos um modelo aqui, ó, que é o ETEC News, que eu vou procurar me basear por eles, tudo bem? Por ele. Vou fazer o seguinte, vou dividir em colunas, lembrando que a semana passada nós já fizemos isso, né? Vou aqui no menu Layout, Colunas, e vou clicar aqui, ó, em mais colunas, tá? Eu não vou no direto aqui, ó, para colocar em 3, porque eu quero definir só desse ponto para baixo, tá? Eu não quero que ele pegue e desalinhe o que nós fizemos aqui em cima, tudo bem? Então, eu vou em mais colunas, vou colocar aqui 3 colunas e aqui, ó, aplicar a documento inteiro? Não, deste ponto em diante. Peraí. Deixa eu só cancelar isso, que eu quero que ele fique depois, né? Ele acabou ancorando aqui. Eu vou até fazer diferente aqui, peraí. Eu vou selecionar nossas caixas de texto. Selecionei as 3, tá? Segurando o Shift e fui clicando em uma por uma, selecionando as 3. E aqui, ó, eu tenho no menu formato da forma, tá? Que é meio redundante, mas sério, vai estar valendo, né, gente? Agrupar, ó. Agrupei. Criei uma forma única aqui. Fechou. Vou colocá-la aqui em cima. Ó. E eu estou colocando, não sei se para vocês está aparecendo, se vocês conseguem visualizar o cursor, né? Esse tracinho piscando aqui na tela. Eu desci para deixar ele aqui, para que não haja nenhuma interferência nas colunas com o texto que eu digitei. E aí entra aquela coisa do seguro que morre de velho. Eu poderia ter feito isso aqui de qualquer maneira, mas eu preferi colocar em caixa de texto porque facilita essa questão de alinhamento. Você coloca tudo como texto, também dá. E como eu disse, não é uma receita de bolo. Isso aqui não é uma receita de bolo, que você tem que misturar ingredientes para dar certo, né? Aqui você tem formas diferentes de fazer a mesma coisa. Eu acho que uma receita também dá para fazer diferente, é que às vezes não sai exatamente igual, né? Mas o objetivo aqui é fazer, não o como fazer, tudo bem? Voltemos aqui ao layout, vou definir novamente as colunas, vou em mais colunas, quero 3 colunas e vou definir para que entre em vigor, comece a valer a partir desse momento em diante, ó. Deste ponto em diante. Diga, Maio, quer falar alguma coisa? Quero sim. Diga. A gente estava falando de fonte e eu esqueci de me atentar. Pessoal, nós comentamos aí da fonte, né, o tipo de fonte, o Alt 0164, ou símbolos que o pessoal está colocando no bate-papo, viu, Wagner? Alguns símbolos falando, nossa, que legal e coisa e tal. Só que atentem-se, por favor, se vocês escolherem, por exemplo, eu fiz o trabalho na minha casa e eu mando para a casa do Wagner, se o Wagner não tiver a mesma fonte que eu usei, não funciona, hein? Tem que ter a mesma fonte, tá bom? Perfeito, Michael. Bom, pessoal, eu formatei, coloquei em coluna aqui, ó, estamos em colunas, 1, 2, 3, tá? E aí, vou usar um recurso que nós já tínhamos utilizado a semana passada, ou seja, eu vou colocar aqui automaticamente uma quantidade de texto aleatório aqui no documento. Alguém lembra aí qual foi a função que eu usei a semana passada, que eu apresentei para vocês, que é uma funçãozinha oculta que nós temos no Word, no Excel, temos no Office, para jogar texto, digamos assim, automático, retirado, aí eu vou ser específico, né? Falar em alguma coisa. Em latim.
Então, o Loren vai colocar aquele Loren Y em latim, correto? Mas eu passei para vocês, além do Loren, eu passei Tem mais o um. Rand, prof, aquele que coloca em Exata, português, não é? exato. E o Rand tira da onde mesmo esses textos, pessoal? Alguém lembra de onde o Rand tira? Das instruções do Word. Da própria Microsoft? Isso, ele pega o arquivo de ajuda do próprio Word, que é da Microsoft, e ele coloca aqui como texto para vocês preencherem o documento apenas para exemplificar. Então, eu vou jogar aqui de novo, ó. Igual a rand, né, de random, né, de aleatório, né. Vou colocar, vamos lá. Como eu quero ficar bastante texto, eu vou colocar 6 parágrafos, cada um deles com... Vou colocar aqui, 10 linhas. Pronto, vamos ver como é que vai ficar isso. Beleza. Aqui temos o nosso mini informativo aqui do UniFem. Eu não resisto a detalhes, pessoal. Eu estou achando esse logotipo feio, mas estou perturbado. Mas a aula não é disso, eu vou parar de mexer nisso, senão a aula acaba e eu vou ficar mexendo nisso. Eu sou assim. Vamos lá, foco. Foca no texto. Esquece o logotipo. Não estou gostando dele, não, mas fica para uma outra hora. Bom, o texto está aqui, né? Colocamos o nosso texto aleatório aqui. Vamos lá. Eu tenho uma imagem para colocar aqui, tudo bem? Então, vamos colocar uma imagem. Eu vou usar como imagem, lembrando aqui, ó, que no nosso ETEC News, eu coloquei a nossa enquete, tá? Então, vamos lá. No próprio Teams, vou voltar aqui, né? E vou fazer o mesmo procedimento. Ó, estamos aqui. Vou dar um print aqui na tela. O Windows Shift S. Acho que estou usando muito atalho hoje, me cobrem depois para passar esses atalhos para vocês. Isso é algo, pessoal, como eu falei, professor, eu tenho que decorar isso? Não, gente, não precisa. Esse é o tipo de recurso que você acaba memorizando quando você usa muito. Então, não se preocupem em decorar. Como eu falei para vocês, perguntaram para Einstein uma vez se ele sabia todas as fórmulas químicas que ele conheceu ao longo da vida. Ele falou assim, não, eu lembro só as que eu uso. As demais estão muito bem guardadas na literatura. Então, a gente não precisa guardar tudo, mas precisa guardar aquilo que a gente usa. Então, às vezes, nesse momento de aprendizagem, a gente quer guardar tudo. Vamos guardar o que precisa usar. Então, aqui eu estou usando uma série de atalhos, depois eu faço para vocês aqui, me cobrem caso eu esqueça, isso é algo fácil de fazer. A gente coloca aqui, eu usei Windows Shift S para dar um print na tela. E vou pegar aqui, ó, a enquete. Beleza? Ele manda para a área de transferência do sistema operacional aqui, aloca isso na memória RAM. Isso aqui eu posso voltar nisso na aula de GSO, gerenciamento de memória, hein? Já falamos sobre isso, mas aqui, ó, é um uso de memória, está gerenciando memória. Vou voltar aqui no nosso documento, já está na memória RAM, tá? Vou escolher aqui, ó, um local para eu poder acrescentar esta imagem, deixa eu descer um pouquinho. Subir um pouquinho mais o nosso logotipo aqui, porque nossa área do documento aqui está muito pequena. Então, isso aqui não vai dar bom. Porque a nossa área aqui ficou pequena. Mas vamos lá, vamos ver como é que vai ficar aqui. Vou colocar aqui no você, deixa eu dar um Ctrl V para colar. Até que coube, ó. Coube. Vou clicar sobre a imagem. A resolução não está boa. Tudo bem, não vamos nos atentar à resolução. Para a leitura aí não está o ideal. Mas é só para exemplo, tudo bem, gente? E aqui, ó, reparem, ó, eu dei um clique na imagem e apareceu uma caixinha aqui, ó, com uma informação. Ó, opções de layout. São opções para você ajustar texto e imagem da forma como você precisar ou da forma como você optar, escolher. Vou clicar aqui, ó, em opções de layout. O que acontece? Como eu acabei de fazer isso agora há pouco, ele já deixou pré-ativa a minha última ação. Mas eu clico aqui, ó, ele me dá opções, ó, de várias maneiras diferentes de usar o recurso de alinhar texto e imagem, porque eu quero que os dois tipos de conteúdo estejam no mesmo documento, a imagem e o texto. Para que serve uma imagem com texto? Você tem várias palavras e você tem uma imagem que torna aquilo visualmente
comprobatório. Não é o nosso caso, não queremos provar nada aqui, né? Só como usa uma imagem. Então, eu vou usar aqui, ó, essa função aqui, o quadrado, e vou deixar desta forma, tá ok? Vou ver se está funcionando do jeito que eu quero. Isso, ó. Eu quero isso. Eu mudei ali, ó. Então, à medida que você vai movimentando, ele vai espalhando o texto. E você vai encaixando da forma como você quiser. Eu vou diminuir um pouquinho, gente, porque eu quero acrescentar o outro aqui, ó. Senão vai ficar muito grande em relação ao documento. Vou diminuir um pouquinho. Aí fica uma coisa mais sutil aqui, ó. Porque eu quero colocar o outro do lado de cá. E esse recurso de eu poder movimentar e o texto ir se ajustando ao lado dele é justamente por essa opção de layout que eu escolhi. Que se você escolher outra, você vai ver que muda e depois você vai ajustando. O legal dessas ferramentas aqui é que elas são... Você vai testando e ela vai mostrando como vai saindo. E para um efeito, digamos assim, estético, porque eu não me aguento, né, cara? Eu começo a mexer com essas coisas, eu acho que tá feio. Aí eu vou jogar um sombreamento aqui. Vou no formato da imagem. Vou jogar um sombreamentozinho aqui. Pronto, acabou. Aqui é o primeiro aqui, pronto. Joga um sombreamentozinho e tal. Vamos voltar lá no... Vamos lá. São 14h13, vai até as 14h20. Tenho 7 minutos aqui ainda. Então, vamos primeiro terminar a parte aqui, depois eu arrumo a parte de estética, a parte de perfumaria, floricultura, toda essa parte aqui de... Eu queria fazer texto. Oi? Diga. Isso é um designer querer mexer com texto. Sei. Vou fazer o seguinte. Prof, eu, como designer, sou uma decepção. Nada, é tudo uma questão de prática, cara. É tudo uma questão de... A prática leva ao aperfeiçoamento. Pode acreditar nisso, entendeu? E hoje, nós temos muitos recursos que aprimoram capacidades e disfarçam fragilidades. Então, assim, não é que tudo a tecnologia faz, mas ela ajuda muito. E assim, com um pouquinho de boa vontade, de treinamento, você consegue fazer qualquer coisa. Lógico, quando você está diante de alguém com habilidade natural, cara, eu já me deparei com alguns profissionais, rapidinho, só para antes de terminar a aula aqui, eu conheci um tatuador que ele nunca fez um curso de design na vida, mas ele é um tatuador, é um designer nato, ele nasceu para fazer aquilo. Cara, ele sozinho, usando o Photoshop e Corel, sinceramente, se eu parar para conversar com ele, eu aprendo com ele. Porque o cara tem uma sensibilidade para texturas, para tons, que assim, lógico, hoje você tem o Adobe Color, que você joga uma imagem e ele te dá várias combinações de paletas de cores. Mas uma pessoa mexer com isso de forma instintiva, não é intuitiva, é instintiva, ele nunca viu, e em questão de, sabe, 1 mês ou 2, cara, ele dava de 10-0 em qualquer coisa que eu fizesse. Tudo bem que é um cara que já trabalha com desenho naturalmente, que é um tatuador, desenha muito, conhece muito. Ele faz algumas artes também, nunca mais ouvi, tá? Ele tinha uma página, não lembro mais, não sei, acho que nem está mais ativo. Ele fazia uns trabalhos com aerógrafo em capacetes, sob encomenda. Ele chegou até a tirar a página dele, porque ele não conseguia trabalhar artesanal sozinho. Ele fazia umas artes nos capacetes de motociclistas, que era um negócio, assim, impressionante. Tinha vida. Os desenhos dele têm vida. Tudo bem que ele é meio maluco, né? Que esses caras têm um dom muito forte e é maluco. Então, por exemplo, se ele cismava que naquele dia ele não estava a fim de desenhar, ele não desenhava e acabou. Né? Mas, enfim, só citando aqui que, às vezes, a gente, mesmo não tendo uma capacitação na área, uma formação, tem profissionais de muito boa qualidade aí que vêm da linha intuitiva e instintiva. Bom, falta aqui, gente, também, ó, o texto capitular aqui, ó. Vamos lá. O textinho que está aqui do lado, ó, vou fazer o mesmo aqui no nosso documento. Vou selecioná-lo aqui. Venho no nosso, acho que é o inserir aqui, ó, menu inserir, texto capitular, e vou escolher aqui, ó. Beleza. Tá aqui o texto capitular. E, por fim, falta a nossa segunda imagem. Vamos rapidinho aqui no Teams para a gente acabar. O Windows, que é a teclinha do Windows, Shift S. Copiei, foi para a área de transferência. E vamos aqui escolher um cantinho, vamos ver como é que ele vai ficar aqui. Aí depois nós vamos reduzindo aqui. Perfeito. Seleciono a imagem.
Vou dar uma reduzida nela para ela ficar um pouquinho mais ajustadinha. Vou verificar aqui a disposição. Eu escolhi na outra quadrado. Vamos para essa aqui também com quadrado. Vamos dar um pequeno ajuste nela aqui. Beleza. E vamos novamente no formato de imagem. Wagner, Pois não. se ficou bom aí no bate-papo que eu mandei, se ficou, eu te mando o arquivo Word. Beleza, dá uma olhada aí. Pessoal, antes de eu sair aqui para poder ver aí o bate-papo, fizemos aqui as 3 colunas. Coloquei só não é um logo isso aqui, só para exemplificar. 2 imagens, tá ok? O que tem de básico aqui? É a imagem e a opção de layout que você colocou. Aliás, quem estiver utilizando vai selecionar. E o texto capitular aqui, ó, para simplesmente ficar com aquele aspecto de documento, de jornal, de artigo, alguma coisa assim. Vou dar uma olhada aqui no bate-papo, retornando aqui para ver. Deixa eu exibir ele aqui. Acabei de ver aqui, Mike, passou batida, deixa eu voltar. O IFE Journal. Beleza, Michael. Ficou bom, ficou bom. Ficou bom. Como nós temos 2 minutinhos aqui para acabar a aula, numa próxima aula aqui a gente aproveita aqui o IFE Journal. Ficou muito bom, Michael. Legal. Boa, boa, Michael. Cara, a gente precisa pegar uma aula de design ainda, hein? É que esse semestre eu estou fora do curso de design, né? Do curso de... Eu estou com outra aula aqui, né? Esse semestre eu não peguei arte digital, não. Peguei o curso de manutenção, curso novo, né? Informática para suporte, porque o curso de DS está saindo, né? Aí os horários para mim mudaram. Pessoal, assim, tanto eu quanto o professor Michael, a gente gosta também desses detalhes de formatação, de design. A aula está acabando aqui, deixa eu voltar com vocês, só para a gente... Tem alguma dúvida, pessoal, sobre essa questão das colunas, em relação ao que foi passado aqui de alinhamento de texto e imagem? Giovana, aprender a baixar fonte da net é assim, ó, é baixar. Vamos lá. Aproveitando aqui a deixa da Giovana, temos 1 minutinho, vou voltar a compartilhar rapidinho, só para, já que ela citou, compartilho de novo aqui rapidinho para responder a pergunta da Giovana. 1 minutinho de aula que ainda resta, a gente faz isso na hora, ao vivo. Vamos lá. Ó. Fontes. Ó, estão vendo minha tela aí? Eu estou entrando aqui no Google Fontes, ó. Acabei de acessar o Google Fontes. Existem vários lugares para vocês pegarem. É que o Google, ele indexa tudo, né? O Google é o Google. Fazer o quê? Então, entrei aqui no Google. Você pode procurar por algumas fontes específicas, tá? Enfim, categorias de fontes. Isso aqui vocês vão ter na aula de design com a professora Andréa. Não vou entrar nessa de fontes serifadas, fontes sem serifas, enfim. Fontes. Aqui você escolhe o tipo de fonte. Fonte caligráficas, enfim. Vou deixar como está aqui. Vamos escolher uma qualquer só para poder mostrar para a Giovana que a aula está acabando, Giovana. Aqui você escolhe o tipo da fonte que você quer. Se você estiver procurando, vamos lá. Eu não gostei de nenhuma nesse momento aqui, mas vamos lá. Já que estamos falando aqui de jornal... E jornal, né, essa parte mídia impressa, usa muito fontes com serifa, que é essa que tem esse cantinho aqui, ó. Esses cantinhos são as chamadas fontes serifadas. Isso aqui são fontes sem serifa, ó. Tipo Arial, ó, que todas as fontes elas são lisinhas, não tem essas bordinhas de canto, ó, o U, ó, o S. Isso aqui, para leitura, né, segundo as teorias que estudam tipografia, isso aqui facilita a leitura, né? Olha... Tudo bem, faz parte do contexto, né, de tipografia. Eu, particularmente, professor Wagner, eu prefiro fontes não serifadas tanto para leitura impressa quanto para leitura digital. A maioria dos sites
o conteúdo estão, né, com fontes não serifadas. Arial, Comic Sans, Calibre, assim, ó, nesse estilo. Essas aqui são as fontes serifadas, que tem essas bordinhas, esses cantinhos, olha o U, olha o S. Não vou entrar nesse detalhe agora. Vamos descer, baixar essa fonte aqui. Ó, eu cliquei sobre ela, ó, família de download. Eu clico, ó, pronto. Como é que baixa uma fonte? Baixando, ó. Como é que faz? Fazendo. Baixei. E aí você pode organizar, que nem eu tenho, eu tinha isso aqui, gente. Dentro da pasta downloads, eu costumo deixar, preciso arrumar isso nessa máquina atual aqui, mas eu costumo deixar uma pasta só para fontes. Eu salvo, vamos lá mostrar na pasta, vou aqui no caso, extrair, né, que está compactada, beleza. Venho aqui, ó, pega esse arquivo que está aqui, ó, botão direito, instalar. Deixa eu ver se vai direto aqui. Pronto, instalou. Ó. No Windows 10 é assim, simples assim. Tudo bem, Giovana? Botão direito, instalar, ó. Nas versões anteriores do Windows, era necessário copiar e colar na pasta fontes. Quem está usando aí o Windows 10, na versão Education da Microsoft, baixou a fonte, botão direito, instalar. Então, como é que faz para baixar e instalar uma fonte? Baixando e instalando, assim, ó. Ao vivo e a cores. Rapidinho, para a gente não ultrapassar o horário de vocês aí. Parar o compartilhamento, voltando aqui. Beleza, gente? Tranquilo? Alguma pergunta? Professor Michael, suas considerações finais aí para a gente acabar, que já passamos 3 minutinhos aí. Eu acho que está com o microfone fechado, Michael. Pois é. Falando aqui, não... Tranquilo. Bom, pessoal, se não tem dúvida, o professor Michael já disponibilizou o formulário de frequência. Vamos parando por aqui a nossa aula de hoje. Quarta-feira nós retornamos, pessoal. Tudo bem? Professor Michael, até a próxima. Boa semana para todos nós. Estamos por aqui para mais uma semana de trabalho começando hoje. Pessoal, forte abraço. Tchau, professor.